Porém, eu tive uns imprevistos no trabalho. Acontece, estava previsto para sair 4h30, acabei saindo 6 horas. Então, por isso essa meia hora de atraso. Bom, vou estar iniciando a apresentação aqui. Eu só estou sem um segundo monitor, tá bom? Então, eu vou estar apresentando apenas em um monitor aqui para vocês. Só um pouquinho. Aí. Oi. Pronto. Aparecendo aí para vocês, já, né? Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Obrigado pela presença de todos aqui nessa live. Quero agradecer primeiramente ao convite para estar mais uma vez participando aqui da Semana da Indústria com vocês. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre computação em nuvem, sobre cloud, e eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho sobre esse universo, explicando para vocês como funciona essa ideia de computação em nuvem. No final da apresentação, vou deixar um tempinho aí para quem quiser fazer alguma pergunta. Durante a apresentação, pode deixar lá no chat, que no final eu vou lendo aí as perguntas para a gente estar evoluindo, beleza? Vamos lá. A agenda de hoje... Oi? Vamos lá, então. A agenda de hoje a gente vai estar falando, primeiramente, antes de começar a falar de cloud, a gente tem que entender a diferença entre virtualização e cloud. Então, primeiro eu vou estar falando isso, porque ainda tem muita gente que confunde esses conceitos. Então, eu vou estar desmembrando o que é virtualização e o que é cloud. Depois, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a definição de computação em nuvem, segundo as normas. Vamos estar falando sobre as principais características, ou seja, o que define uma nuvem. E, por fim, a gente vai estar falando dos tipos de serviços que a nuvem oferece, quais são os tipos de cloud que a gente tem, tá bom? Primeiramente, me apresentar. Meu nome é Leonardo Batista, tá bom? Sou analista de infraestrutura de TI Júnior na Megalabs Farmacêutica, é uma multinacional do ramo de farmácia. Tá bom? A gente está presente hoje em 18 países da América Latina. No Brasil, a Megalabs está presente desde 2016, tá bom? Quando ela adquiriu o primeiro laboratório aqui, que é o laboratório onde eu trabalho, aqui no Rio, que é o antigo laboratório Daut, que já trabalha nesse ramo desde 1882, então já tem bastante tempo aí no ramo, e a empresa foi adquirida em 2016, e lá eu exerço a função de analista de infraestrutura. Minha formação, eu sou tecnólogo em redes de computadores, e também formado técnico antes aí na ETERJ, também aluno do pós-médio, como acredito que a maioria de vocês. Então me formei no pós-médio em 2015, em 2016 iniciei a faculdade e hoje estou trabalhando como analista, tá bom? Bem? O pós-médico que você fez foi de informática? Sim, pós-médio de informática. Estudei com o Macário foi meu professor, Wagner foi meu professor, foram professores meus. Tem o Gilvan, que também trabalha aí, também foi professor. Toda essa galera. Virtualização e cloud. Como eu falei para vocês, galera, tem muita gente que confunde esses dois conceitos, tá bom?
o que que é virtualização e o que que é cloud. Muita gente acha que cloud computer tem só a ver com virtualização e que virtualizar é cloud, o que não é verdade, tá bom? A gente tem aí o conceito de virtualização. Virtualização nada mais é do que a criação de infraestruturas virtuais a partir de uma estrutura física. Ou seja, eu tenho um servidor ou vários servidores, tá bom? Físicos, e esses servidores, a partir desses servidores, eu vou estar criando o que nós chamamos de instâncias ou máquinas virtuais, tá bom? E essas máquinas vão reproduzir máquinas reais. A grande diferença dessas máquinas virtuais para as máquinas físicas é que eu diminuo a necessidade de recursos. Por exemplo, eu compro um servidor de 32, 64 gigas, e como eu não vou ter a necessidade de ter esses 32, 64 gigas com um processador maior, eu faço o quê? Eu destrincho esse servidor em outros pequenos servidores e ali eu trabalho as minhas aplicações de forma separada. A ideia da virtualização é essa, sempre respeitando o equipamento físico, ou seja, eu não posso criar uma máquina virtual que não suporte, que esse servidor físico não suporte ela. Então, eu tenho a limitação em cima do meu servidor físico. É um dos principais pontos da virtualização. Outro ponto importante é que ela é considerada uma camada de abstração para ser colocada entre o hardware e o software. Ou seja, na visão, esse software aqui, essa máquina física, para mim, ela não existe. O que eu vejo como usuário final, como usuário desses servidores, são essas máquinas virtuais aqui em cima. Para o usuário, isso daqui é que vai ser visível. Porém, a gente sabe que por trás já há um único equipamento, ou alguns únicos equipamentos, que estão rodando essas máquinas aqui em cima. Então, a ideia da virtualização é essa. Eu tenho um equipamento físico, eu vou ter um software que vai estar gerenciando essas máquinas e fazendo com que essas máquinas aqui pareçam como se fossem uma máquina física. A ideia da virtualização é essa. Eu pegar vários servidores, vários serviços e rodar em cima de uma máquina física ou de um conjunto de máquinas físicas, tá bom? Ou seja, a virtualização é um produto, ou seja, ela é um software, depende de um hypervisor desse que a gente chama, beleza? Que é o caso aqui, ó, do Hyper-V, VMware, o KVM, que são hypervisores, são softwares que vão estar fazendo essa camada de abstração. Ele vai estar ocultando para os usuários esse equipamento aqui, esse hardware físico, e vai estar apenas mostrando esses equipamentos aqui, como se esses computadores aqui fossem computadores físicos, o que não é verdade. Na realidade, eles são gerenciados por esse software. Aqui, essa segunda imagem que eu deixei aqui para vocês, ela é bem bacana nesse sentido, em que ela mostra que aqui eu tenho um equipamento físico, tá bom? Eu tenho esse produto, esse software aqui, que é essa virtualização que a gente chama, e aqui em cima desse hypervisor, a gente vai ter aqui os sistemas operacionais e as nossas aplicações, beleza? E aqui, nessa última também, aqui ela mostra pra gente que independe do sistema operacional que está rodando aqui em cima. Eu posso ter um hypervisor e eu ter aqui uma máquina virtual com Linux, uma máquina com Windows Server, eu posso ter uma máquina com Solaris, com macOS, dependendo do que eu queira fazer, o que não é comum. O mais comum são esses dois aqui, né? A gente está trabalhando com Windows ou com Linux. Então, eu posso ter um servidor de aplicação em Linux, eu posso ter um AD rodando aqui no Windows. Tudo isso em cima de uma máquina virtual que está sobre uma máquina física, beleza? O que tem nesse computador aqui físico para o usuário, às vezes, é imperceptível. Na empresa mesmo onde eu trabalho, eu tenho alguns serviços rodando na minha máquina física e eu tenho serviços que estão rodando nas máquinas virtuais presentes nessa máquina física. Então, para o usuário, é como se eu tivesse 3 computadores. E, na verdade, eu só tenho um computador e mais outros 2 computadores aqui
virtuais. Então, a gente tem essa ideia na virtualização. E o principal ponto aqui da virtualização é isso daqui, a questão dos hypervisores, beleza? Vocês aí utilizam na escola um desses, né, que é o Hyper-V. Eu, inclusive, até o ano passado dava aula dessa matéria, dessa disciplina para vocês. Então, aqui o Hyper-V, ele é um recurso que a gente utiliza em cima dessa virtualização. Beleza, isso é virtualização. E o que é a computação em nuvem, o Cloud Computer? A computação em nuvem, ela é uma filosofia, ela é uma ideia, beleza? Ela não é uma tecnologia só. Esse é o principal diferencial dela para virtualização. Ela é a união de várias tecnologias. Só é possível existir computação em nuvem porque existe virtualização. Porém, a virtualização não é a única coisa que compõe a computação em nuvem. A gente tem diversas ferramentas necessárias para a computação em nuvem. A gente tem a necessidade de ter diversos servidores, a gente precisa ter conexões com fibra ótica, a gente precisa ter outras formas de comunicação. Então, tudo isso, todo esse conjunto aqui que envolve rede, que envolve banco de dados, que envolve tanto a parte de infraestrutura como a parte de software, vai ser necessário para a existência da computação em nuvem, beleza? Como eu falei para vocês, ela utiliza da virtualização. É a principal ferramenta que a computação em nuvem utiliza. Ela é necessária, a virtualização é necessária para que haja computação em nuvem. Porém, computação em nuvem não é simplesmente virtualizar serviços. Eu vou estar mostrando isso para vocês aí mais para frente, tá bom? E ela possui características específicas que a computação, que a virtualização não possui. Eu vou falar dessas características agora um pouquinho à frente, mas só trazendo um pouquinho isso antes. Quais características seriam essas? Ou uma dessas características que a gente pode estar apontando aí da computação em nuvem é a questão da elasticidade, ou seja, a minha rede ela pode crescer, eu posso ter vários servidores crescendo de uma forma mais rápida, sem eu ter a necessidade de comprar novos servidores. Outra característica que é muito interessante da computação em nuvem, eu pago por aquilo que eu utilizo, eu não pago por algo a mais, beleza? Por exemplo, eu tenho um servidor de 64 gigas na minha infraestrutura. Eu comprei esse servidor, beleza? Então, eu comprei esse servidor físico, 64 gigas, então eu paguei por ele um valor X, e às vezes eu não utilizo esses 64 gigas, eu vou estar utilizando 16 gigas para uma aplicação, alguma coisa assim. E esse recurso ocioso, o que acontece? Eu estou lá pagando, já paguei, eu comprei. Então, a computação em nuvem, ela tende a evitar esses desperdícios desnecessários. E às vezes são desperdícios em coisas que a gente nem percebe que a gente vai estar gastando. Por exemplo, uma infraestrutura dentro de uma empresa em on-price, que eu vou estar falando mais para frente, vocês vão ver que ela tem um valor X. Eu vou estar gastando com conta de luz, eu vou estar gastando com ar-condicionado, com no-break, com infraestrutura, com internet. E, às vezes, o valor que eu gasto no mês com isso daqui, se eu levasse determinadas aplicações para a nuvem, esse gasto seria bem menor. Beleza? A definição de computação em nuvem, baseado na ABNT, beleza? A computação em nuvem é um paradigma para habilitar o acesso via rede a um grupo escalável e elástica de recursos físicos ou virtuais, como com autoprovisionamento e administração sobre demanda. Essa é a definição dada pela ABNT sobre computação em nuvem. Explicando o que essa definição aqui quer dizer. A computação em nuvem, ela tem algumas características específicas aqui. É um paradigma para habilitar o acesso via rede, ou seja, eu acessar através de uma rede, beleza?
um grupo escalável e elástico, ou seja, uma rede que ela pode se expandir. Quando eu falo aqui de elástico, eu estou falando dela ser expansiva e recolher, ou seja, ela pode aumentar e diminuir de acordo com a minha necessidade. Eu vou dar uma explicação mais à frente, quando eu falar sobre essas características, que vai ficar isso bem claro. Por exemplo, eu posso ter uma rede que ela cresce mediante uma necessidade, por exemplo, em um pico de um serviço, essa rede cresce, e em um momento em que eu tenho uma estabilidade melhor nessa minha infraestrutura, nesse meu acesso ao software, eu diminuo a minha infraestrutura. Então, a ideia da computação em nuvem é isso. Esses recursos eles podem ser físicos, realmente uma máquina física, ou posso ter recursos virtuais, ou seja, utilizando a virtualização. Com o autoprovisionamento e administração sob demanda, ou seja, eu administro de acordo com a minha necessidade. Então, eu posso estar ampliando a minha rede, eu posso estar diminuindo, eu posso estar gerenciando quem vai ter acesso ao quê. Todo esse processo eu utilizo através da computação em nuvem, beleza? Isso aí define o que é a computação em nuvem. Quais são as principais características, então, da computação em nuvem? A gente tem aqui 6 características que definem a computação em nuvem também de acordo com a norma BNT, tá bom? O primeiro é o autosserviço sobre demanda, ou seja, eu simplesmente vou estar criando novos serviços de acordo com a demanda. Surgiu a necessidade de ter um determinado serviço, esse serviço ele vai passar a existir. Amplo acesso à rede, ou seja, a partir do momento em que eu tenho a computação em nuvem, esse serviço ele vai estar sempre disponível na rede. Óbvio, eu vou precisar de internet para ter acesso. Se ele está fora da minha empresa, sim. Até porque existe também um conceito de nuvem, que são as nuvens privadas, nuvens públicas e nuvens híbridas. Nessa apresentação eu não cheguei a falar desse conceito, mas a gente tendo aí um tempinho no final, eu abordo um pouquinho esse conceito. Então, a ideia do amplo acesso à rede. Agrupamento de recursos, ou seja, recursos que eu vou ter a necessidade de utilizar, eu vou agrupando eles de forma mais simples. Elasticidade rápida, foi aquilo que eu falei para vocês. Quando eu falo de elasticidade, eu estou falando da rede crescer e diminuir, e não só de crescer. Porque uma rede ela pode ter momentos em que ela cresce e momentos em que ela tem que encolher. Então, eu ter essa visão de crescimento e encolhimento da rede é importante quando eu falo de computação em nuvem, beleza? O multi-inclinato. O que vem a ser o multi-inclinato? Eu ter vários clientes, vários usuários diferentes na minha infraestrutura, eu utilizar essa infraestrutura para todos esses usuários ter o seu ponto sem estar vendo o ponto do outro usuário. Como assim? Essa ideia aqui de multiclinato fica bem simples de entender quando a gente fala da ideia de um prédio, beleza? De um serviço, de um residencial, por exemplo, um condomínio, onde eu tenho vários apartamentos, tudo é uma única estrutura física. Eu tenho ali um prédio de tantos andares, e dentro desses andares eu tenho ali os moradores de cada um daquele prédio, beleza? Então a ideia do multiclinato é eu estar trabalhando esses várias casas, beleza? Então eu tenho aqui um usuário dentro de um quarto, beleza? De um desses apartamentos, e esse usuário aqui não vai influenciar no vizinho da frente. A ideia do multiclinato é essa.
E eu tenho o serviço mensurável, que eu acho que é um dos pontos mais importantes. Eu consegui mensurar, ou seja, eu consigo precificar um serviço. Eu consigo saber o quanto vale cada serviço dentro da nuvem. Então, esses aí são os 6 pontos que definem a computação em nuvem. O autosserviço sob demanda, ou seja, de acordo com a minha necessidade, com a necessidade de serviço, eu consigo ampliar esse serviço. O amplo acesso à rede, ou seja, esse serviço ele está sempre disponível. Óbvio, galera, quando eu falo aqui de sempre disponível, tem uma possibilidade desse serviço não estar disponível. Se eu for pegar lá um determinado serviço da AWS, por exemplo, ele vai estar dizendo lá para mim que eu tenho a chance de ficar 0,0... a probabilidade desse serviço cair é de 0,0000001%. Então, tenho uma possibilidade de cair. Pode ser que caia um raio ou que destrua toda lá a infraestrutura deles. É possível? É possível. Porém, ainda assim, a gente tem a questão das redundâncias e tudo mais nesse tipo de serviço. Porém, há essa possibilidade. Agrupamento de recursos, ou seja, os recursos eles são alocados de acordo também com a minha necessidade. Se eu tenho aqui, por exemplo, várias máquinas virtuais, eu posso alocar todas essas máquinas em um mesmo local, ou então em locais distintos para ter uma redundância em um caso de desastre. Então, eu tenho aí esse agrupamento de recursos. Eu controlo os meus recursos de forma agrupada. Para mim, é como se tudo estivesse num único lugar. Porém, às vezes, uma máquina está aqui no Brasil, outra máquina virtual está em um outro data center lá nos Estados Unidos. Então, eu tenho essa questão desse agrupamento, de acordo, obviamente, com as minhas escolhas. Elasticidade rápida. Essa é a ideia do crescimento da rede. A minha rede ela cresce rapidamente e ela encolhe rapidamente. Um exemplo que eu consigo aplicar aqui para vocês essa ideia. Imaginem vocês que a gente está em uma empresa, um e-commerce, que hoje, devido até à pandemia, cresceu pra caramba a quantidade de e-commerces aí. E eu tenho um e-commerce que eu sei que numa data específica do ano, por exemplo, na Black Friday, que é uma época em que eu tenho muitos acessos às minhas máquinas, esse e-commerce vai ter uma demanda maior do que o resto do ano, nesse dia específico. O que eu posso fazer para melhorar o acesso e para que os usuários não sintam a lentidão no sistema, beleza? O que eu faço? Eu simplesmente pego, eu tenho ali a minha aplicação rodando em uma instância da AWS, por exemplo, durante todo o meu ano. Nesse dia que eu sei que vai ter um acesso maior, o que eu faço? Eu aumento a quantidade de instâncias. Eu posso fazer isso de forma manual, posso fazer isso de forma automática, tá bom? A ideia da computação em nuvem, inclusive, é automatizar o máximo possível esse tipo de serviços. Beleza? Então, a gente pode fazer com que eu crie, por exemplo, 10 instâncias e aí o usuário não vai ter essa sensação. Ó, de acordo com uma métrica, por exemplo, quando o processamento bater 80% nessa máquina, eu vou criar mais uma máquina. Quando o processamento dessas duas máquinas chegarem a 80%, eu crio mais uma. E eu vou criando essas máquinas de acordo com a minha necessidade, até o limite dela, que eu defini, de 10 máquinas. E eu vou estar pagando só o tempo que eu for utilizando essas máquinas. O processamento da última máquina lá caiu para 50%. Então, eu posso já derrubar aquela instância. Eu vou lá e derrubo essa instância de forma automática. Então, as outras conseguem permanecer. Então, eu posso fazer esse tipo de processo. E a ideia, quando eu falo aqui nesse último de serviço mensurado, é isso. Eu consigo pagar uma máquina virtual de acordo com a minha necessidade. Por exemplo, se eu tenho a necessidade de utilizar 10 máquinas virtuais durante 30 minutos, eu vou pagar por 10 máquinas durante 30 minutos.
Porém, se nas outras 23 horas do dia eu estou usando uma máquina só, eu vou pagar o valor do uso de uma máquina. Então, a ideia é essa, quando eu falo de mensurar, saber medir. E a ideia do multiclinato, que é o que ele fala aqui, é essa ideia que eu expliquei para vocês referente à analogia do prédio. Cada usuário utiliza a mesma infraestrutura, porém, cada um enxerga só os seus serviços. Eu não consigo mexer no serviço da Netflix, apesar de utilizar a Amazon, beleza? Utilizar o serviço AWS. A Netflix, ela tem a maioria dos recursos dela hospedados na AWS. Porém, eu não vou estar mexendo lá nos servidores da Netflix. Eu não vou estar mexendo nos servidores do Prime Video, ou então em outros servidores de outras empresas. Se eu utilizo a nuvem da Google Cloud, eu não vou estar tendo acesso aos servidores internos da Google. Eu vou ter apenas o meu acesso. Beleza? Então, a ideia, quando eu falo de computação em nuvem, quando eu falo principalmente multiclinato, é isso. Cada um tem acesso ao que é seu. Beleza? E aí, seguindo essa ideia de computação em nuvem, a gente tem aí os tipos de nuvens. Esse primeiro quadrinho aqui, ele fala sobre o serviço on-price. O que vai ser o on-price? O on-price é dentro da minha empresa, beleza? Esse daqui é a computação tradicional. E quando eu falo de tipos de nuvem, eu tenho aqui esses 3 tipos aqui de serviços em nuvem, melhor dizendo. Cada um desses tipos de serviço, eles vão se aplicar mediante a questão de responsabilidade. Aqui, quando eu tenho on-price, tudo isso daqui é de minha responsabilidade. Como assim? Eu tenho servidores, é minha responsabilidade, servidores. Ou seja, se eu vou comprar 30 servidores, 50 servidores físicos, se eu vou comprar 20 servidores físicos, se eu vou virtualizar 60 servidores dentro desses 20, isso quem define sou eu. Storage vem a ser a parte de armazenamento. Se eu vou ter um storage de backup, se eu vou ter vários storages de fita, quantos teras eu vou ter nesse storage, essa responsabilidade é de quem? Minha, novamente. Network, a rede, como essa rede vai se comportar. Eu vou ter fibra ótica, eu vou ter cabeamento par metálico. Esses servidores eles vão ser ligados através de qual infraestrutura? Eu vou utilizar fibra, eu vou utilizar uma conexão coaxial, vou utilizar a conexão coaxial, hoje quase não existe, né? Mas eu vou utilizar coaxial, vou utilizar a fibra ótica, eu vou utilizar uma conexão Ethernet 100/100, 100/1000. Como que eu vou estar trabalhando? 1000/1000? Como que eu vou estar trabalhando? Isso aí, quem gerencia sou eu, o administrador. Virtualização. Os meus servidores vão ser virtualizados? Quantos vão ser virtualizados? Quem vai estar administrando? Isso tudo quem fica com responsabilidade sou eu também. Sistema operacional, a mesma coisa. Middleware, ou seja, a comunicação entre a minha aplicação e o meu sistema operacional, runtime, os dados, a aplicação em si, tudo isso quem gerencia sou eu. Então, se eu tenho uma aplicação rodando na minha infraestrutura, no meu data center, ou então, nem precisa ser um data center, eu tenho a minha infraestrutura rodando lá no meu parquezinho de máquinas. Quem tem toda essa responsabilidade por todos esses pontos aqui sou eu. Beleza? Quando eu falo de IaaS, aqui eu estou falando de infraestrutura as a service, beleza? Serviço sobre infraestrutura. Aqui eu começo a tirar um pouco da responsabilidade de mim. Quando eu falo de IaaS, aonde estão esses servidores? Qual é a capacidade desses servidores? Pouco me importa. O importante é a minha aplicação lá dentro. O storage, onde isso é armazenado? Como isso é armazenado? Tem backup?
Nada disso me importa. Quem administra isso é a nuvem. Rede, como essa comunicação é feita? É utilizando fibra? É utilizando par trançado? Pouco me importa. Quem gerencia é a rede. Virtualização, a mesma coisa. As máquinas são virtualizadas, isso daí está sendo colocado no servidor físico. Quem administra a tua nuvem é que é responsável por isso. Isso daqui fica transparente para você, beleza? Então você não consegue visualizar essas camadas aqui. O que vai ser de responsabilidade sua quando eu falo sobre infraestrutura? O sistema operacional que tu usa, você vai utilizar Linux, você vai utilizar Windows, isso é de responsabilidade sua, beleza? O middleware, ou seja, o que vai se comunicar com a aplicação, é responsabilidade sua. O runtime, no caso, o tempo de resposta dessa aplicação, isso vai ser de responsabilidade sua. Os dados presentes, isso é de responsabilidade sua. E a aplicação em si. Gente, quando eu falo disso daqui, eu entro num ponto bem sensível. As pessoas elas tendem a dizer que a nuvem não é segura e que há muito vazamento e problemas com as nuvens. Quando vocês veem aí, por exemplo, vazamento bancário, de dados, de tudo, as pessoas dizem que é por culpa da nuvem. E não é. A nuvem é um local seguro. Porém, as falhas humanas e os problemas na questão de gerência é que está o problema. Como eu falei aqui para vocês, ó, os dados, a aplicação que está rodando, isso é de responsabilidade, quando eu falo aqui de um IaaS, da pessoa que gerencia, do seu administrador de rede, do administrador de rede daquela empresa. Não vai ser de quem está fornecendo a nuvem, não vai ser de responsabilidade da Amazon, da Microsoft, do Google, beleza? Não vai ser de responsabilidade dessas empresas. Vai ser de responsabilidade sua como administrador. Então, o que acontece? Quando a gente fala desse tipo de responsabilidade, quando vaza dados em uma infraestrutura IaaS, a responsabilidade é do cara que utiliza, beleza? Do cara que utiliza, que colocou esses dados lá. É do Nubank da vida, é do Netflix, é dessas empresas, beleza? A responsabilidade é deles. Quando a gente fala de PaaS, a gente está falando sobre plataforma as a service, ou seja, serviço sob uma plataforma. Aqui, a responsabilidade, ela sobe de nível, tá bom? O que passa a ser responsabilidade sua? Apenas os dados que você coloca e a aplicação. Então, quando eu falo sobre plataforma, eu não vou estar me importando com o sistema operacional, por exemplo, que está rodando. Se tem um banco de dados, qual é o banco, como esse banco funciona, isso não me importa. O que me importa é a minha aplicação. A aplicação que está rodando lá dentro, eu como desenvolvedor vou estar focando na aplicação e nos dados gerados por essa aplicação. Como está todo o resto, para mim não importa. E quando eu tenho o SaaS, o Software as a Service, software sob serviço, aqui eu estou falando de uma responsabilidade toda daquele teu fornecedor, beleza? Aqui, geralmente, eu só tenho o meu usuário e senha e o acesso que eu preciso utilizar. Esse daqui, esses três conceitos aqui, eles têm um exemplo que eu vi uma vez que eu achei bem bacana aqui de explicar a ideia desses três serviços. Quando eu decido comer uma pizza, eu posso escolher uma pizza de três formas. Eu posso escolher fazer a pizza, desde pegar lá a massa da pizza, começar a montar, escolher o recheio, os ingredientes e tudo mais, e montar essa pizza. Eu posso pegar uma pizza pronta, congelada, lá no supermercado, e só ter o trabalho de esquentar, talvez colocar um recheio ali por cima, colocar uma outra coisa que eu queira ali a mais na pizza. Ou eu posso simplesmente ligar aí para um delivery da vida e pedir a pizza pronta. A ideia do IaaS, PaaS e SaaS é essa. O IaaS seria eu construir
tudo, desde o meu sistema operacional aqui. Óbvio, tem coisas que eu não vou me preocupar. Não vou me preocupar em colher o trigo, em moer a farinha. Isso aqui já vai estar pronto. Então, algumas coisas já vão estar prontas. Mas eu vou ter que construir a minha massa. Vou ter que estar cortando os ingredientes, colocando sobre a massa, colocando ela no forno para ter a pizza pronta. No Paz, na plataforma sobre serviço, eu só vou me importar com a pizza congelada. Eu coloco ela lá no forno e ela vai ficar pronta. E o sais, eu nem preciso ligar o forno. Só abrir a caixa e comer a pizza. A ideia é essa, quando eu tenho esses 3 tipos de nuvens aqui presentes, tá bom? Então, tenho o IaaS, a infraestrutura sobre serviço, o PaaS, a plataforma sobre serviço, e o SaaS, que é o software sobre serviço. E aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos de cada uma dessas plataformas aqui, esses tipos de computação, tá bom? No IaaS, eu tenho aqui como exemplo os serviços fornecidos pela Amazon, pelo Microsoft Azure, beleza? E pelo Google Cloud. Eu até depois abro aqui para vocês, para a gente dar uma olhada nesses tipos de serviço que eu tenho aqui da Amazon, da Microsoft e do Google Cloud. Então, aquela minha instância EC2 na Amazon, o meu RDR, que é o serviço de banco de dados na Amazon, ou então o meu S3, que é um serviço de armazenamento de storage, no caso um bucket, que a gente chama. Então, todos esses serviços eu posso utilizar para criar a minha infraestrutura. Tudo isso vai estar na Amazon, vai estar em alguns dos servidores, em alguns locais espalhados pelo mundo da Amazon. Eu só escolho aonde eu vou estar, onde eu vou escolher, por exemplo, a zona onde ele vai estar armazenado e tudo mais, mas em qual sala, em qual local específico, isso eu não vou saber. O meu dado vai estar lá. A minha máquina virtual, a máquina que eu criei lá, o meu Windows, vai estar guardado lá em algum lugar na Amazon. Aonde está, isso importa para mim? Não. Só importa eu saber que eu tenho aquela máquina virtual lá. E eu vou estar pagando por aquela máquina virtual o tempo que ela estiver ligada. Tá bom? A mesma coisa acontece no Azure, beleza? Que é o serviço, ou Azure, como alguns costumam falar. O Azure, ele funciona do mesmo jeito, tá bom? Eu tenho alguns serviços, as minhas máquinas virtuais, meus VPCs, e eles vão estar lá armazenados. O Google Cloud, da mesma forma, tá bom? O PaaS é a plataforma sobre serviço. Então, aqui eu já tenho outros exemplos. Eu tenho aqui o Kubernetes e os containers, os docs, que são esses dois aqui, que eles vão ser responsáveis por criação de containers, de pequenas máquinas para aplicação específico. Por exemplo, eu sou um desenvolvedor e eu quero que a minha aplicação rode em um determinado local. Eu crio simplesmente esses containers, utilizando essas aplicações aqui, e eu coloco a minha aplicação lá dentro, tá bom? Qual o sistema operacional que está rodando? Não me importa. O importante é os dados que estão lá e a aplicação que está lá. E no SaaS, aqui, software sobre serviço, a gente tem como exemplo o Trello e o Office 365, tá bom? A gente tem aqui outros exemplos. Hoje, a gente está aqui numa aula numa palestra via Meeting, beleza? O Meeting, ele é um recurso que está presente dentro da plataforma da Google. É um recurso do Google Cloud, tá bom? Então, a gente está conseguindo utilizar, se conectar à parte acadêmica da Google, essas ferramentas que vocês utilizam aí para as aulas virtuais, elas estão dentro aqui do Google Cloud. Então, são recursos que são SaaS. Vocês sabem qual é o sistema operacional em que está rodando a aplicação aqui do Meeting? Não sabemos. Você sabe quais são os dados que estão presentes? O que roda? Ele está utilizando o que como programação? É C# É JavaScript?
tanto faz, não importa pra gente. O que importa é a ferramenta já está pronta. Eu te entrego e você usa. O Office 365, essa é a ideia. A gente tem essas ferramentas prontas, a gente tem ali um serviço de correio, que já te entrega pronto, ele tem um serviço de documentos, que ele te entrega pronto, serviço de planilha, que ele te entrega pronto. Ah, mas aonde isso está instalado? Eu preciso instalar isso no meu computador? Não. Eu preciso armazenar isso no meu computador? Não. Os dados que eu armazeno no OneDrive, eles ficam guardados aonde? Não importa. O importante é você saber que aqueles arquivos vão estar guardados lá. Quem é responsável por aqueles arquivos guardados lá? É a Microsoft, no caso do OneDrive, ou então do Google Drive, é a responsabilidade da Google, beleza? Então, no caso do Bucket S3, a responsabilidade é da Amazon. Então, a ideia, quando a gente fala de armazenamento nesse tipo de serviço, é dessas empresas. Então, você só utiliza o recurso quando a gente fala de SaaS, beleza? Galera, estamos aí com 30, quase 35 minutos de apresentação. Por acaso vocês têm alguma dúvida? Eu acabei correndo um pouquinho com a apresentação por causa do horário. Como eu sabia que a gente deveria ter começado aí às 8, já são 9h11, então eu acelerei um pouquinho algumas coisas. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou observar aqui o chat agora. Se não tiver, a gente dá uma pincelada naquela parte dos tipos de nuvens, nuvem pública, privada e híbrida. Tá bom? A gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto também. Professor. Alguma coisa? Oi? Oi. Boa noite. Boa noite. Eu só fiquei confuso em relação a, digamos que uma dessas empresas que a gente utiliza o serviço como nuvem, né, quebre. Para onde é que vão esses dados? Beleza. Ou esses dados estão seguros lá de alguma forma? Então, cara, quando a gente fala assim de serviços que a gente utiliza, esses dados eles são armazenados em servidores diferentes, às vezes em até infraestruturas todas diferentes. Eu tenho data centers diferentes, separados. Eu utilizo, por exemplo, um serviço da Amazon para armazenamento. Se a Amazon faliu, muito difícil, mas é possível. Empresas grandes também falem. Essa responsabilidade, esses dados, eu tenho como recuperar? Tem. Você tem um local em que eles estão armazenados. Você consegue migrar de uma nuvem para outra? Você consegue também. Eu posso pegar um recurso que está dentro da minha nuvem e trazer para um on-price, no caso, para dentro da minha empresa? Consigo também. Existem soluções que fazem isso, tá bom? Em todos esses serviços de nuvem. Como eu falei para vocês, existem ideias de nuvens diferentes. Vou até dar uma pincelada nisso que não estava dentro desse escopo, mas eu vou falar disso para vocês. Por exemplo, eu tenho a nuvem privada. Eu posso ter uma nuvem de tipo privada, eu posso ter uma nuvem de tipo pública e eu posso ter uma nuvem de tipo híbrida, tá bom? Qual é a diferença de uma para outra? A nuvem pública, ela é oferecida por um desses provedores públicos. Eu tenho aí a Amazon, eu tenho aí o Google Cloud, eu tenho a Microsoft, não só esses, tá? Eu tenho outros servidores, eu tenho outros provedores de nuvem menores, tá? A gente fala desses maiores porque são os mais conhecidos que existem. Então, eu tenho esses servidores, eu tenho esses provedores de nuvem e eles armazenam esses meus dados, esses meus arquivos. Eu posso ter uma nuvem privada, ou seja, eu criar minha infraestrutura, eu crio lá meus servidores, meu parque de máquinas, como até iniciou, se a gente for analisar, quando se inicia essa ideia de computação em nuvem, se a gente for falar lá do início, dos primórdios da Amazon, a Amazon ela é um e-commerce, inicialmente. Ela via a necessidade de ter, dentro da infraestrutura dela, foi crescendo, ela viu que havia necessidade de ter
uma infraestrutura cada vez maior. E chegou um momento que, quando a Amazon olhou o parque de máquinas de data center que ela tinha, ela pensou, por que eu não posso simplesmente dividir esse meu recurso e cobrar por um espaço que eu não estou utilizando? E daí surgiu a ideia de começar essa questão de computação em nuvem. Para a Microsoft, para a Google, foi a mesma coisa. Eles têm, quando a gente fala de Google hoje, quando a gente fala de um acesso a um site da Google, a gente não está falando de acessar um servidor específico em um lugar. A gente não está só falando em acessar o que está lá no Vale do Silício, não. A Google tem recursos no Vale do Silício, tem recursos na África, tem recursos na Europa, tem recursos aqui na América Latina também, em outros países. Quando a gente fala de Amazon, por exemplo, a gente tem um data center da Amazon aqui em São Paulo, tá bom? Aqui do lado. A gente tem, inclusive, esse é o único na América Latina da Amazon, é o de São Paulo. A gente tem recursos nos Estados Unidos, a gente tem recursos no Oregon, na verdade, a gente tem no norte da Virgínia, a gente tem no sul da Virgínia, então a gente tem em locais diferentes, a gente tem recursos na Europa, na África, na Ásia, então todos esses recursos eles estão espalhados em lugares diferentes e a gente pode fazer esse acesso a qualquer momento, tá bom? A gente pode escolher aonde a gente vai colocar. A gente pode fazer isso de forma particular, eu posso criar minha própria nuvem e utilizar na minha própria empresa. Eu tenho, por exemplo, várias filiais espalhadas pelo Brasil. E eu quero que em cada uma dessas filiais eu tenha os recursos compartilhados e eu quero que só a minha empresa utilize esses recursos, independente de onde eles estejam. Se um servidor meu lá na Bahia cai, ou se uma infraestrutura minha toda cai por algum motivo, eu consigo ter acesso, eu consigo subir esse recurso rapidamente em um outro local. Então, a ideia da nuvem privada é isso, de uma única empresa. E eu tenho um sistema híbrido, onde eu tenho uma infraestrutura que é tanto pública para qualquer pessoa, como eu tenho para minha empresa também, eu como fornecedor de nuvem. Então, eu tenho esses recursos. Inclusive, eu não sei se vocês viram ou não, mas ontem, se eu não me engano, o Matheus Bittencourt da IBM, ele estava falando sobre computação híbrida da IBM, sobre a nuvem híbrida da IBM e sobre inteligência artificial. Eu, infelizmente, não consegui, por causa do horário, a palestra era pela manhã, não consegui acompanhar. Mas ele falou sobre essa questão de computação em nuvem, computação híbrida, na verdade, né? Nuvem híbrida. Então, são recursos bem bacanas. Consegui responder a sua dúvida, Gustavo? Sim, deu para entender. Deu para entender? Beleza. Deu. Mais alguém tem alguma dúvida? Algo queira colocar? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. O que pode causar falha nos sites? E como são descobertas falhas? Beleza, vamos lá. Falando primeiro sobre falhas em sites. Não tem muito a ver com computação em nuvem, mas quando a gente fala de... Talvez vocês estejam fazendo essa pergunta, porque eu falei com relação a vazamento. O que acontece? Quando eu falo de um serviço em nuvem, eu tenho alguns recursos. Todo mundo aqui, a maioria aqui é terceiro período ou tem gente que é primeiro período também, né? Aqui, né? É primeiro e terceiro período. Quando a gente fala de falhas, é alguma falha de configuração humana. Como eu falei para vocês, deixa eu voltar aqui na apresentação. Vocês que não estão vendo, né? Deixa eu botar de novo aqui. Lá. Quando eu falo aqui de nuvem, ó, cloud computer, eu tenho aqui toda a minha infraestrutura. Eu tenho rede,
eu tenho armazenamento, eu tenho computação. Geralmente, essas falhas, elas podem estar aqui, a nível de rede. A pessoa não configurou um firewall da forma que deveria configurar. Quando eu falo de IaaS, infraestrutura sob serviço, eu vou ter o firewall, beleza? Eu vou configurar as minhas regras, as minhas políticas, quem pode acessar o quê. Às vezes eu deixei uma porta aberta. Quando eu falo de falha, por exemplo, numa aplicação como um Nubank da vida ou um vazamento de dados, isso daí pode estar muito atrelado a falhas no meu banco, beleza? Aos dados do banco e também na aplicação. Às vezes eu deixei alguma senha ou algum acesso indevido na minha aplicação. Porém, quando eu falo de infraestrutura, geralmente as falhas elas ocorrem aqui, a nível de rede, beleza? É aqui que acontece a maioria dos problemas. Quando eu não configuro um firewall direito. É responsabilidade da rede. Quando eu falo de infraestrutura, como vocês devem falar, como eu falei aqui, responsabilidade de rede é da nuvem que está gerindo. Beleza, mas como você configura essa rede, como eu configuro o meu firewall, as portas que eu libero na minha aplicação, isso é de responsabilidade sua, isso aqui está dentro da aplicação. Eu posso deixar uma porta SSH, uma porta 22, aberta na minha aplicação. Eu não posso deixar uma porta Telnet, uma aplicação que vai para a rede, beleza? Que vai para a internet. Eu, às vezes, vou precisar disso para configuração? Vou precisar disso para configuração, mas eu vou ter que utilizar uma máquina local, vou ter que utilizar apontar de forma específica. E eu não posso deixar essas portas públicas livres. Então, é aí que acontece esses pontos de falha que vocês estão perguntando aí, beleza? Então, essas descobertas, essas falhas, Lucas, acontecem nesse momento, quando eu deixo uma porta aberta, quando eu não configuro um firewall da forma como eu deveria configurar, ou quando eu tenho algum erro, algum bug mesmo na minha aplicação, que pode acontecer. Por isso que aplicações elas devem ser sempre atualizadas, softwares devem estar sempre tendo novas versões atualizadas, e é por isso que é tão importante a gente manter sistemas atualizados, por mais que às vezes aconteçam problemas, como, não sei se vocês souberam, mas nos últimos meses aí a Microsoft lançou uma pancada de atualizações, porque começaram a corrigir uns problemas, geravam outros problemas, eles iam lá e corrigiam de novo. Então, esses problemas vão estar sempre acontecendo, conforme vai tendo atualização, apesar que a Microsoft faz isso de forma até meio cagada, não sei como eles conseguem ficar fazendo esses problemas toda hora. Isso pode vir a ocorrer. Mas a ideia é a gente sempre manter atualizado e a gente está sempre revisando essas políticas, verificando, fazendo teste, troubleshoot o tempo todo. Beleza? Criei uma aplicação, vou ter que verificar teste de invasão, verificar teste com relação à quantidade de acessos simultâneos, se vai ter, onde ela vai estar gerando problema. Tem que sempre pensar, gente, que a gente tem que sempre estar fazendo um estresse nesse software. Eu não sou especialista em software, tenho aqui professores especialistas que falam até melhor do que eu, né? O Macário e o Wagner. Porém, quando a gente fala de criação de um software, de uma aplicação, a gente tem que estar pensando nisso. Quando a gente fala a nível de rede, principalmente na computação em nuvem, a gente tem que pensar nisso daí também, tá bom? Nesses pontos vulneráveis da rede. Às vezes é uma configuração mal feita, às vezes é um detalhe que eu deixei uma porta pública aberta que eu não deveria deixar. Beleza? Espero ter respondido. Respondi, Lucas? Mais alguém? Alguma dúvida? Não? Valeu. Por nada. Galera, então é isso, tá bom? Muito obrigado a todos. Mais uma vez, desculpe pelo horário, por ter passado desse horário, porém a gente conseguiu aí fazer a apresentação em 1 hora, então ficou ainda bacana, tá bom? Deixo aí meu contato no LinkedIn, quem quiser tá entrando em contato comigo, adicionando, fica aí na tela, tá bom? Muito obrigado a todos.